Pessoal da Torcida Tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal. Agora eu não acertei tanto meu rosto para desespero de Gabriel Perecini, que está lá do meu lado. E a pergunta que nós vamos fazer e discutir aqui com argumentos e opiniões, e aí vocês podem concordar ou discordar, é qual a relevância do Campeonato Paulista pós-pandemia. E aí, vamos começar do começo, né? Como gosta de dizer o Gabriel, todo vídeo, enfim. Quando foi que começou? Não, acho que tem uns 3 ou 4 vídeos que você falou do mesmo jeito. Não, vamos começar aqui do início. Foi muito engraçado, virou quase um meme que eu comecei a reparar. Mas começando do início, que é um jeito legal de começar, a gente tem que falar primeiro por que nós consideramos que hoje o Campeonato Paulista tem menos relevância, né? Tipo, um título paulista traz muito pouco a agremiação que ganhou, na verdade, se perde o jogo seguinte já tem crise e tal. E quando foi que essa relevância começou a ser, né? Começou a ser perdida, vamos dizer assim. Acho que o ponto da relevância perdida tem muito de subjetivo, mas o fato principal é que hoje a relevância dela de um campeonato estadual, não só o paulista, ela é muito pequena. Ele é o campeonato que, por vários motivos, ele nem sequer desperta muito interesse do grande público. Você tem aí desse ano, por exemplo, só para pegar um exemplo, depois a gente entra no assunto da pandemia, mas já é uma fórmula que vem acontecendo nos últimos anos, com uma data a mais ou a menos, mas é por volta disso. Esse ano nós temos 16 datas, 12 delas você joga uma fase de classificação em 4 grupos de 4, os rivais separados dentro do grupo. Então, assim, por mais que você enfrente um rival seu, na hora de se classificar ali, você está brigando com outro time, o primeiro mata-mata vai ser com um time que não tem tanta rivalidade com o seu, na maioria das vezes, salvo se você calhar de pegar lá uma Ponte Preta, um Guarani, e mesmo assim é uma equipe mais enfraquecida hoje, mas muitas vezes você vai pegar equipes do interior, que o nível técnico é menor, durante campeonatos, muitas vezes, ou uma Libertadores, ou uma Copa do Brasil, ou uma Sul-Americana, que despertam muito mais interesse. Até alguns clássicos, você joga, às vezes, poupando um jogador ou outro, aí isso quando não perde para a seleção e você já fica irritado que o seu time está jogando desfalcado em jogos importantes. Então, assim, isso tudo vai tirando o interesse aos poucos, aí no fim das contas você ganha o título de Campeonato Paulista, assim, tem todo um ano de coisas importantes pela frente, que na maioria das vezes não define em nada o que vai ser o ano daquele clube, que às vezes um clube ganha o Campeonato Paulista e o ano do time é tratado como um grande fracasso, e você não vê isso em nenhuma outra competição. A gente tem o caso do Corinthians ano passado, que terminou o ano do jeito que terminou, e ganhou o Campeonato Paulista. O caso do Cruzeiro, mais emblemático ainda, que ganha o Campeonato Mineiro e está do jeito que está hoje. Assim, é um campeonato extremamente secundário, não te leva para lugar nenhum, você ganha, você não se classifica para nada. E nós temos o Palmeiras, que ganhou uma Copa do Brasil em ano de rebaixamento, não foi isso? E aí ele tinha Libertadores no ano seguinte. Então, assim, foi uma tragédia, obviamente, para os palmeirenses a queda, mas a Copa do Brasil dá E sim, é outro peso. Você foi rebaixado. Vai ver um time que é rebaixado ganhando a Copa do Brasil e vai ver um time que é rebaixado ganhando o Campeonato Paulista. É outro peso completamente diferente. Isso vale para qualquer competição. Então, assim, o interesse do Campeonato Paulista hoje, o desafio técnico do Campeonato Paulista, o peso que ele tem para o time no ano, tudo, absolutamente tudo que envolve o Campeonato Estadual, ele é muito pequeno. E aí mesmo para um clube como o São Paulo, que está há muito tempo na fila. E aí, só que agora a gente tem a questão da pandemia, que talvez para o Campeonato Paulista de 2020, eu não sei se você já quer entrar no tópico principal do vídeo, mas para o campeonato... Você quer segurar? Não, eu ia só fazer uma partezinho em relação antes de falar do Campeonato Paulista, eu acho que já vai dar até o gancho para você. Mas deixa eu ter certeza aqui, porque agora a gente está com o hábito do café, cara. E ajuda a dar um... O café é o patrocínio, mais não patrocínio, né? Bebam café ou não bebam. Mas o lance do Campeonato Paulista a gente discorda em relação, e aí eu e o Perecini, em relação ao título paulista que traria para o São Paulo por conta do tempo que está, né, na fila. Na fila, eu digo assim, sem ganhar no título relevante, considero o último título relevante a Sul-Americana. Tem gente que fala do brasileiro, né? O São Paulo está 10 anos sem ganhar nada relevante. Não, a Sul-Americana é relevante e é um título importante. Se não tivéssemos, eu ia querer ter, assim como acontece com a Copa do Brasil,
que é muito relevante também. Mas o Campeonato Paulista, na minha visão, com esse tempo de São Paulo, 7 anos, é isso? Dá 7? 7 se não ganhar nada em 2020. Tá. Então, 7, esse ano seria o 7º ano sem conquistar um título importante. Acho que traria um alívio para o São Paulo. Um alívio assim. Não dá para falar, tá sem ganhar nada. Não, ganhamos o Paulista. Aí o argumento seguinte mas o Paulista não vale nada. A gente vê aí times que ganharam só estaduais com pouca relevância. Mas ainda assim seria um título. Então, só nisso só que a gente... Só corrigindo, 8 se não ganhar em 2020. Eu errei a conta. Tá, não, matemática não é o forte de ninguém do canal mesmo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e aí 20 se não ganhar nada. Já estamos em 7. Então assim, é um ponto de discordância, para ficar claro, meu e seu, né, em relação ao peso de um título paulista, né, foi isso que eu entendi, né? Sim. O peso assim, para o São Paulo nessa situação, e assim, sim, sabendo que perdeu um clássico no Brasileiro na estreia, já está em crise de novo. Então, mas, você corrobora o ponto de qualquer jeito. Não, sim, eu sei que o Paulista tem pouca relevância, até para o torcedor, mas a diferença de você... o São Paulo não conquista nada, isso é um argumento muito forte. Por exemplo, o São Paulo não venceu ainda o Palmeiras no Allianz Parque, né, depois da reforma do estádio, mas se classificou lá para a final do Campeonato Paulista. Isso tem um peso, você não vai falar, o São Paulo tinha conquistado sequer um ponto. Né? O tabu não foi totalmente quebrado, mas eliminar o rival em sua casa, numa casa em que São Paulo não venceu no tempo normal, tem... conta, é muito favorável. Principalmente para o São Paulo, que não conquista nada vai fazer agora 8 anos, estão há 7 anos. Sim, só que a grande questão, e aí a gente começa a entrar, antes de entrar nos pontos, na verdade, né, ainda nessa discordância, assim, eu acho que seria apenas uma questão de semântica. Sairia para não ganhar nada, aí arredondam para uma década, né? É sempre essa conversa. Não ganhar nada há uma década para em uma década só ganhou um Campeonato Paulista. E aí você bota no balaio, se tira um título da Sul-Americana que tem uma relevância internacional, tudo certinho, é bem mais importante você ganhar um campeonato sul-americano do que você ganhar um campeonato paulista, hoje pelo menos. Se tiram esse ponto, você imagina o Campeonato Paulista. Então, assim, como você falou, tirar. Sem dúvida, como você falou, não é nem perder um clássico. Você perde a estreia do Campeonato Brasileiro, já não presta mais. Você termina o Campeonato Brasileiro em 5º, 4º, 6º, sei lá. Já é um ano que não presta de qualquer jeito. Você perde a Copa do Brasil, não presta do mesmo jeito. Não vai segurar treinador. Não vai segurar o treinador, diferentemente de qualquer outro título que seguraria o treinador, até pelo benefício de você dos outros campeonatos terminarem mais para o fim do ano. O Ney Franco com o Sul-Americano não ficou muito tempo, né? Não ficou muito tempo, porque o ano de 2013 dele foi catastrófico, né? E as próprias decisões dele foram muito ruins. Mas, assim, se fosse no começo do ano, provavelmente seguraria ele para 2012 inteiro, salvo... uma catástrofe, leva para o rebaixamento, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, tem todos esses pontos, só que aí agora a gente traz, e sempre lembrando, menos São Paulo vai jogar o Campeonato Paulista, aí elimina o Corinthians e o Palmeiras de maneira épica, 2 caras expulsos, seguro, aí o jogo em si se torne épico. Aí o título, obviamente, acompanha isso. Mas em situações normais, não tem tanto peso. É isso que a gente está querendo dizer. Isso tem muito a ver. Por exemplo, você vai enfrentar um Palmeiras que tem uma equipe, um plantel, né? E o São Paulo estava em formação, enfrenta o Palmeiras, elimina. Por exemplo, se o Aguirre tivesse vencido o Paulista, o ano dele teria sido diferente, o final do ano dele? Ou se o Dorival tivesse conquistado um Paulista antes de assumir o São Paulo brasileiro? É impossível, porque o Dorival chegou no segundo... Ele nem terminou. Não, eu estou dizendo, ele não teve essa chance, nem... Mas se o Aguirre tivesse vencido, já que o Aguirre teve essa oportunidade, o Aguirre quase teve uma oportunidade, nem perdeu para o Corinthians naquele jogo, no último minuto, aquele gol que foi terrível, muito mal digerido, teria sido diferente? Ou provavelmente o Aguirre tivesse sido demitido da mesma forma? Provavelmente tivesse sido demitido da mesma forma, mesmo tendo... Sim, mas é sempre bom fazer esse adendo, porque aí o São Paulo às vezes ganha o Campeonato Paulista com contornos épicos, perde no Morumbi de 2-0, ganha de 3-0 na casa do rival que nunca ganhou. Aí realmente o título vai ter
muita importância, vai ser algo fora da curva, e tudo bem. Mas em situações normais é essa questão que a gente falou nessa abertura. Só que a gente entra para um ano de 2020 que ele é completamente atípico na história da humanidade, a ponto do mundo inteiro não estar tendo futebol, salvo ali Bielorrússia, enfim, o mundo inteiro não está tendo futebol, parou tudo, os clubes não sabem o que fazer, mudou a questão financeira de potências do mundo do futebol e potências do mundo de uma maneira geral. Do mundo esportivo geral, né? As principais agremiações esportivas estão paradas. Beisebol, basquete, hóquei. Tudo, na verdade. Tudo. Então, assim, quando voltar, vai ficar marcado, por exemplo, esse fim de semana agora, a gente vai ter a volta da Bundesliga, o mundo inteiro vai assistir aquele jogo. O mundo vai parar para ver Schalke, Borussia Dortmund. Todo mundo vai querer saber desse jogo. Eu, particularmente, vou fazer isso. Todo mundo quer saber. Que saudade de ver um jogo assim ao vivo e ser surpreendido com alguma coisa. Tá todo mundo com saudade do futebol, saudade de ver um jogo. A gente fica tentando matar a saudade vendo jogo antigo, vendo filme, vendo série, vendo documentário de futebol, tudo. Só que falta ali, fica incompleto. E vai todo mundo parar para ver. Então, assim, está sendo um ano de exceção nesse sentido, e quando os campeonatos no Brasil voltarem, eles vão voltar, já está praticamente definido, que vai voltar com o campeonato estadual. Então vai ser quase que um marco. Depois de tudo que passou, depois de uma situação quase inédita na história da humanidade, não sei o que, voltou o futebol. E terão os campeões da pós-pandemia. E eu acho que a situação do mundo vai trazer um pouco mais de importância para esse título, ou tende a trazer um pouco mais de importância para esse título, do que ele por si só. Eu acho que terão os times campeões no ano da pandemia, vai ser um negócio que vai ficar para a história, vai ser um negócio que vai ficar marcado, vai ser um negócio que vai ter um peso, vai ser um negócio que vai ser simbólico, porque provavelmente esse time vai ser campeão sem torcida. Então, tudo isso vai ser muito contextualizado, tudo isso já se sabe que vai ficar para a história. Todo mundo, às vezes é difícil a gente até conversou disso, às vezes é difícil você perceber que você está vivendo a história. Só que dessa vez todo mundo já sabe. Então tudo que está acontecendo está com uma lupa muito grande em cima de cada evento e está ganhando um peso muito maior. Então é possível que, falando especificamente do Campeonato Paulista, que o campeão paulista desse ano seja um pouco mais exaltado do que o do ano passado, do outro. Então, talvez esse ponto específico ele passe a ter uma relevância maior para o São Paulo, especificamente em 2020, com campeonatos mais apertados, porque dessa vez você não vai ser campeão em abril e vai estar disputando torneios em novembro, dessa vez você corre o risco de ser campeão em julho, agosto, e vai todo mundo querer espremer o campeonato para acabar ali em dezembro, janeiro. Então é como se o Campeonato Paulista durasse até o meio do ano, ou o segundo semestre, tira aquele negócio que a gente falou, um pouco das vantagens da Sul-Americana, da Libertadores agora, do Brasileiro de acabar depois. Então tudo isso você vai somando para chegar no final e talvez dar um peso maior para um campeonato que é praticamente irrelevante, é quase um peso no calendário brasileiro. É quase um peso, e muitos times, acertadamente, tratam os regionais como pré-temporada, né? Algumas agremiações, como foi o caso do Atlético Paranaense, abriram mão do campeonato regional, disputando com o Sub-23, inclusive que era comandado pelo Thiago Nunes, hoje técnico do Corinthians, para que o Fernando Diniz tivesse tempo de preparar o Atlético para os campeonatos que eles consideravam importantes, né? Então, chega a esse ponto. O próprio Flamengo, neste ano, com o Jesus, que tinha aquela lenda que Jesus não rodava, estava rodando o elenco, mesmo depois do período de férias terminado, porque a importância que ele queria era deixar o conjunto forte para o restante do campeonato, utilizar com inteligência os regionais. Mas sim, pós-pandemia a coisa vai ser diferente, porque nós temos várias coisas. Primeiro, acho que é importante a gente ressaltar que nem sempre os campeonatos regionais tiveram pouca relevância, eles tiveram, na verdade, muita relevância. A gente estava conversando com o Gisbrecht antes, né, dos Jogos da SPFC, antes de gravarmos aqui, e ele até comenta que isso é muito subjetivo. Obviamente, a gente sabe que o Paulista ele perdeu a relevância, mas se você perguntar para pessoas, para pessoas diferentes, essas pessoas vão ter opiniões diferentes de quando essa relevância começou a se perder. Mas a coisa vai ficar ali entre meados da década de 90, do começo da década de 90, para o começo da década de 2000. Quer dizer, essa década, 90, 2000, foi um baque assim, muito forte que o regional
os regionais, de modo geral, sofreram, por conta também de mudanças no brasileiro. O brasileiro ficou muito interessante, ficou muito organizado, mais clubes participando, um modelo bem sólido, enquanto os regionais não tinham essa solidez. E aí vários outros aspectos mesmo. Você termina o Paulista, já está começando o brasileiro, você quase não tem tempo de... Porque quando termina o brasileiro, acabou o ano, né? Tipo, tem um lado, né? Tem todo um contexto que os regionais hoje... E aí, assim, pegando essa coisa pós-pandemia, que está todo mundo esperando, nós vamos ter o desafio. Como acontecerão as comemorações de títulos, essas primeiras, quando o futebol voltar? Porque era outra coisa que eu e Perecini, a gente estava comentando antes, né, por telefone, antes da gente começar a gravar, quando a gente estava procurando as pautas e uma conversa descontraída acabou gerando a pauta desse vídeo, era justamente isso. Nós não vamos tirar apenas a torcida do futebol para esse ano e talvez para o próximo. Nós vamos tirar também a aglomeração. Então, muita gente que não tem oportunidade de assistir no estádio uma final de campeonato, muitas pessoas reuniam amigos em casa, ou então iam para um barzinho e assistiam o jogo lá, todo mundo bebendo. Esse ritual, ele não vai acontecer da mesma forma, quando muito ele pode acontecer com pessoas se falando por dispositivos móveis de vídeo e tal, é o máximo. Isso também vai trazer um peso meio diferente, quer dizer, a TV louca para mostrar, quem foi o primeiro campeão pós-pandemia, pós-mundo parado. Então, sim, provavelmente, ainda, né, ser o campeão de 2020, né, um ano ainda... perceba que é um detalhe quase irrelevante, mas um ano... redondinho, né? 2020, sabe? Essas coisas que... Não, é isso que vai ter o peso. Não, eu tô dizendo assim, tudo isso adiciona, sabe? O campeão de 2020, sabe essas coisas de, tipo, tudo isso vai trazer um tempero muito especial, mas, de novo, não sabemos nem quando terminaria, né, o Campeonato Paulista, né? Não sabemos, mas assim, certamente, de novo, já está praticamente definido, foi prometido para as federações, inclusive, e todos os cenários desenhados no futebol brasileiro são contando com isso. O primeiro campeonato do Brasil que vai terminar, os primeiros campeonatos são todos estaduais, para depois você voltar começar brasileiro, ver se volta a Libertadores, ver se volta a Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais. Então, assim, vai ficar marcado, vai ter um peso maior, e talvez isso traga um pouco mais de relevância. As TVs vão querer saber como que a torcida viu, como que comemorou, como que fez, se alguém furou a quarentena por causa disso. Vai ter tudo isso. Isso partindo do ponto, obviamente, que ainda esteja uma quarentena mais rígida, que não esteja nem sequer flexibilizada de alguma maneira, não sabemos. Mas tudo isso vai virar matéria, vai virar cobertura, vai ganhar peso, as pessoas vão dar importância e, de fato, vai ter uma importância óbvia, histórica no mundo inteiro, porque é um cenário completamente especial, único e que vai vir com esse selo, vai vir com esse carimbo. No fim das contas, o carimbo, o contexto das coisas que dá o peso real histórico. O Campeonato Paulista perdeu por si só, ninguém tirou, ninguém foi lá, alguém chancelou que não vale mais nada. Não, ele vai perdendo o próprio interesse, ele vai perdendo relevância, ele vai perdendo força naturalmente. O desse ano ganhou esses contornos aí para ter um pouco mais de vida, né? Eu me arrisco a dizer assim, que vai ter canais, mundo afora, que vai listar os primeiros campeões. Nós ficamos muito tempo sem vencer, né? Sem futebol, não sem vencer, né? No caso estou falando aí para o São Paulo, mas nós ficamos muito tempo sem futebol. Quando voltar esporte, a galera vai estar maluca, cara. A gente vê a dificuldade aqui, porque nos colocamos nesse desafio, culpa minha, de ter um conteúdo novo por dia neste mês de maio, e tá terrível, porque a gente, fazendo jornalismo, não tem tanta coisa acontecendo, então nós estamos voltando para a história, estamos voltando para temas e tal. Quando voltar o futebol, a vontade que nós temos de cobrir, de assistir, de torcer, cara, a Bundesliga vai explodir de audiência, de pessoas que estão assim em abstinência de futebol. Eu tô louco para ver o Twitter, a galera, assim, o primeiro passe, a hora que der aquele início, sabe o que me lembra? Aquele período de Copa do Mundo, que tinha jogos de tarde no trabalho, e é um clima tão gostoso, não interessa que seu trabalho, as pessoas não curtam tanto futebol. Copa do Mundo por ser de 4 em 4 anos, né? A gente conversou com o Mauro ontem, que nem é tão fã de seleções, mas Copa do Mundo é legal, é diferente.
fica todo mundo conversa de futebol, tal. A Bundesliga vai ser quase que nossa Copa do Mundo, esse retorno, porque é uma liga grande, né? Porque né, o presidente falou, tem o campeonato Bielorrússia, mas a gente não chegou nesse nível. Pode ser que se esperar mais uns dias a gente está acompanhando o campeonato. Não, e porque lá também não parou. Assim, e se tivesse só o futebol, sei lá, na Alemanha, por qualquer motivo, não tivesse parado o futebol na Alemanha e o mundo inteiro tivesse parado, quando voltasse um outro campeonato, a Copa do Mundo seria o outro. Porque a questão especial envolvida, além da abstinência, óbvio, mas é todo o cenário específico que a gente está vivendo. E a gente vai querer ver um Messi, um Cristiano Ronaldo, para falar de jogadores assim emblemáticos, né? Como é que os caras vão, como é que vai ser. E assim, tudo, né? Assim, tudo. Eu me arrisco a dizer que quando o futebol voltar, nós vamos ter uma realidade um pouco mais flexível em relação ao que vivemos hoje. Quer dizer, ao que deveríamos estar vivendo hoje, né? Mas não a ponto de nos reunirmos e nos abraçarmos. Isso já acho que não é o caso. Mas, enfim, e isso para o São Paulo, né? Se ganhar um título logo pós-pandemia, ajudaria um pouquinho. Ganhe, para aproveitar que vai ser o Campeonato Paulista mais relevante dos últimos, sei lá, 20 anos. Tá vendo? A gente pode falar que esperou só por causa disso. Tá bom, entendi. A gente vai falar isso assim. Não vai nem a pau. Não vai não. Não vai. Mas enfim, e vocês que estão assistindo, o que vocês acham? Para vocês, campeonatos estaduais, tem relevância ou não tem? Como vocês estão nessa abstinência, esperando voltar no campeonato? Como é que é? Vocês estão sonhando? Eu já sonhei com o São Paulo jogando, eu estou nesse nível de loucura. E, mais ainda, o que vocês acham? Qual vai ser a relevância que esse pós-pandemia trará aos estaduais de novo? A gente vai ler aí nos comentários e amanhã a gente volta. Amanhã que a gente vai fazer live, não? Sei lá, a gente vê aí. Amanhã a gente vê. A gente anuncia nas redes sociais. Tá um desafio muito grande. Então, acompanhe as redes sociais. Twitter meu e do Perecini está aqui na tela. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente faz aquele da questão da torcida, porque como vai ter a volta do futebol na Alemanha, parece que é o Borussia Mönchengladbach. O São Paulo já colocou uma pergunta dessa no aplicativo. Do que você acha de pegar o estádio vazio, que não pode ter torcida, e ir lá preencher com cartolina, bonequinho, sei lá, qualquer coisa assim. A gente pode entrar nesse tema aí, já coloca ele amanhã, e na sexta acho que a gente tá vendo se consegue preparar aquele outro conteúdo, né? Então, maravilha. Então, fica marcado então amanhã esse conteúdo muito legal, que foi também da nossa conversa prévia por telefone. Rendeu essa conversa, hein? E aí a gente faz na sexta uma outra, que aí é uma ideia do Alex Brich. Vamos ver se ela funcionará. E sábado, quem sabe a gente faz uma live. Quem sabe? Pode ser. Não sabemos. Quem sabe? Tá bom? Acompanhe as redes sociais, clique, inscreva-se no canal se não for inscrito e ligue o sininho para não perder caso a gente faça uma live no sábado e você ficará ligado. E quem não viu, a gente recomenda muito. Nós fizemos um conteúdo muito legal com o Mauro Betti sobre Tele Santana e fizemos uma live ontem com o Mauro César sobre jornalismo, sobre futebol, sobre seleção. A gente falou de tudo. E é uma arquibancada, né? Tudo. Então, assim, você que perdeu esse conteúdo, assista porque vale a pena. Mesmo aqueles que não gostam tanto do Mauro, né? Do Mauro César, tem muita gente que tem, mas ele me bloqueou. Aproveita e assiste, que acho que talvez mude um pouco, não sei. Foi bem legal o conteúdo, vale muito a pena. É isso? É isso. A gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta novamente. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.